Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? O jogo que todos esperávamos, Magnus Carlsen contra ele, Hikaru Nakamura, os dois melhores jogadores do planeta, né? Em partidas pensadas clássicas, são os dois únicos com mais de 2.800 de rating. O Caruana tá logo ali, né? O Caruana por muito tempo foi o número 2 do mundo. E tá aqui, ó, Hikaru Nakamura tá jogando agora o campeonato de Iowa, tá ganhando lá. Cara, ele tá arriscando, mas tá indo bem. Ganhou 8 pontos de rating. Ele tá tentando ativar o rating dele para ganhar uma vaga no torneio de candidatos pelo critério de maior rating, né? Maior média de rating. Claro que esse poderia ser do Carlsen, mas o Carlsen já deve estar até inativo nesse sentido. Vamos até analisar, vamos até olhar aqui, ó, no perfil da feed. Mas eu acho que ele deve constar aqui o Magnus Carlsen como inativo, será? Vamos ver. Active Players. Ele ainda está como ativo aqui no ranking da feed, mas é questão de tempo aí para ele estar com o perfil dele inativo por falta de jogo mesmo, né? De jogar as partidas clássicas. Então, muito em breve, o Hikaru Nakamura pode se tornar o número 1 do mundo, né? Em rating de jogadores ativos, né? E com isso, conseguir a sua vaga para o torneio de candidatos. Fabiano Caruana, por muitas décadas, ficou como mais de 2.800 de rating. Tá ali encostado, quem sabe ele vai recuperar essa marca também em breve. Mas o que eu trouxe hoje é essa partida aqui do Magno Carlo contra o Hikaru Nakamura, que a gente vai assistir agora. Muito bem, galera, mas antes de começar o vídeo, sabe aquela camiseta básica que depois de poucas lavagens ela já fica toda larga, amassada, com cara de velha? Pois é, eu também já sofri com isso. Aí eu conheci a Tech T-Shirt da Insider. Ela tem um tecido tecnológico que desamassa no próprio corpo, seca rápido e não fica com cheiro de suor. Além disso, tem caimento encorpado, não marca nada, combina tanto para rotina quanto para um rolê aí mais arrumado, né? E é realmente uma peça inteligente. Você veste de manhã, segue o dia inteiro com conforto e presença, sem precisar se preocupar. E agora em setembro, no mês do cliente, os descontos do site somados ao cupom xadrez que está aqui na tela chegam a até 50% off. Utilizando o link que está aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, o cupom já entra direto no carrinho. Então aproveita essa oportunidade. Insider, Smartwear, Better Living. Bora pro vídeo, vamos lá! Magnus Carlsen abre a partida com peão dama, Hikaru Nakamura vem com cavalo em F6 e o Carlsen vai para o seu sistema London acelerado aqui com bispo F4, D5 foi jogado pelo Naka E3 e aqui C5 diretamente atacando o centro. Será que dá para tomar o cachorro aqui e jogar bispo cheque? Na verdade ainda não faz muito sentido esse lance por conta do bispo aqui em D7. Por isso o Carlsen joga simplesmente com C3, cavalo C6 foi jogado desenvolvendo peças e o Magnus Carlsen segue com o cavalo em D2. E6, o Naka não passou o bispo, deixou o bispo mesmo onde está. Joga com E6 para poder disputar aqui as casas escuras. E o Carlsen segue o desarrolho. Peão toma, peão de E toma. Olha aí os jogadores de sistema London, né? É possível capturar com o peão de C também. Tá vindo um dama B6. Dá para jogar, não é tão ruim assim. Mas a turma considera melhor capturar com o peão de E no detalhe, né? Estatisticamente falando, é um lance que traz mais sucesso. Cavalo H5, bispo atacado. Bispo vem para casa de E3, bispo D6. Dá controle na casa de F4 e o Magnus Carlsen segue com bispo D3, desenvolvendo, permitindo o cavalo em F4. E quando o cavalo chega aqui, você não vai voltar o bispo para F1, até pode. O computador até não reclama muito, mas reclama um pouco, não faz muito sentido você ir e voltar, né? E atrasar aqui o rock, atrasar o desenvolvimento. O computador fala que vai ter problema a longo prazo. Bispo toma foi jogado, bispo toma, rock coloca o rei em segurança, bispo D7 foi jogado pelo Naka, torre em E1, o Magnus Carlsen coloca a torre na coluna semi-aberta. Muita gente fala coluna aberta por simplificação, é mais fácil você falar, coloca a torre na coluna aberta, mas o termo técnico é coluna semi-aberta, né? Porque aqui ainda tem o peão do adversário. Seria aberta se não tivesse nenhum peão.
Roque foi jogado, dama vem para casa de E2, bispo volta lá para C7. E aqui então, por enquanto, o Hikaru Nakamura tem o par de bispo, mas vamos falar bem a verdade. Par de bispos é bom em posição aberta, né? Você tem 2 bispos snipers, você tem assim, por exemplo, um bispo aqui atacando e essa diagonal aqui aberta, um bispo aqui atacando lá em G7, um belo par de bispos, né? Agora esse bispo aqui, com todo respeito, tá mais para um peão grande, né? A partida segue com torre de A em D1, dama em E7 foi jogado, cavalo vem para B3 e aqui bispo D6, luta pela casa de C5. Cavalo em E5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, atacando o bispo, torre de A em E8. E aqui o Carlsen rasga um F4, parafusa o cavalo na casa central. F6, tira o cachorro daí. E o Magnus Carlsen fala, tá bom, eu vou te fazer um favor, deixa eu tirar esse bispo feio, horroroso da partida. Cavalo por D7 foi jogado, dama por D7, eliminando o defensor de E6. Por isso que o Carlsen jogou esse F4, o Carlsen tá de olho em botar pressão nesse peãozinho aqui, monamizito. E o Carlsen segue com dama em F3, esse peão não pode se mexer, existe pressão no peão de D5, a casa de E5 tá bem controlada. Dama C7 dá suporte, coloca a pressão em F4. Carlsen joga o lance dama em H3 aqui. Por que será que ele deixou esse peão? Né? Ele deixou esse peão porque ele está atacando alguma outra coisa, né? Tá atacando aqui em H7, existe um ataque feroz. Bispo por peão, dama por H7, seguido de bispo G6, vai para um ataque muito forte. Por isso, Hikaru Nakamura joga o lance F5 aqui, um lance tentador, né? Um lance que coloca... Que coloca granito aqui nas casas claras e dificulta o ataque aqui em H7. No entanto, esse lance tem um problema. O peão de E6 virou um peão fajuto, virou um peão fraco aqui na casa de E6. Ninguém pode ajudar esse cara. G3 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Torre vem para F6. Agora G3. Protegeu em F4. O Hikaru Nakamura vem para cima. Parece que as pretas estão ganhando a iniciativa. Parece que o Carlsen não tem mais nada na posição. Olha o que o Carlsen me encontra. Torre E2 foi jogado pelo Magnus Carlsen. Vamos ver a ideia dele. A6, o melhor lance da posição. O Hikaru Nakamura ganha um pouquinho de controle também aqui na ala da dama. E o Carlsen dobra as torres. Pressão no peão. Dama D7 faz a proteção aqui do peão. E o Magnus Carlsen segue manobrando o cavalo para novos postos. Hikaru Nakamura tem uma ideia. Ele fala, eu vou combater esse cavalo aqui colocando meu cavalo em F7. E assim eu vou combater o cavalo do Carlsen. E assim acontece. Cavalo D8 foi jogado, o cavalo vem para F3, cavalo F7, um cavalo controlando o outro. E nessa posição... o Magnus Carlsen vai para um lance chocante, um lance violento. Quando eu falo isso, vocês pensam no quê? Bispo por F5, né? A gente pensa assim, um lance violento nessa posição, bispo por F5, não sei, cavalo G5, sei lá, dama por H7, alguns podem pensar também, né? A gente pensa nesse tipo de coisa quando fala um lance agressivo. O Carlsen acha um lance ultra agressivo nessa posição. Rei H1. Como é que pode esse norueguês safado encontrar o melhor lance da posição com tanta facilidade? Rei H1 é um lance que eu nunca nem pensaria. Depois que você me mostra, eu ainda ia pensar assim, será que é para jogar cavalo G1? Não! É para jogar G4. Esse lance aqui já prepara todo tipo de ataque na coluna G para tirar aqui o rei dessa coluna G. Sensacional! E aqui o Hikaru Nakamura faz um grande favor aqui pro Carlsen. Porque aqui, meus amigos, o Carlsen tá louco para estourar um G4. Colocar pressão aqui na diagonal de H7. Começar um forte ataque. Mas, no entanto, todavia, entretanto, contudo, Magnus Carlsen não poderia jogar esse lance se o bispo continuar colocando pressão em F4. Então, um lance bom nessa posição, sei lá, seria G6 aqui, por exemplo. O bispo continua colocando pressão, não dá para jogar G4 porque você vai tomar o peão, né? Agora, o Hikaru Nakamura, o Carlsen entra na mente dele e fala assim, puxa, eu quero muito jogar G4, mas esse bispo tá me atrapalhando. Tira esse bispo daí. O Hikaru Nakamura, ele ia fazer qualquer outro lance, mas a mão dele segurou o mouse. Voltou o bispo aqui para casa de F8. E o Carlsen fala, muito obrigado. Estoura um G4 sem se preocupar com o peão de F4. E agora existe essa pressão aqui em H7.
Hikaru Nakamura segue com torre H6, protege em H7, ganha um tempo sobre a dama. Toma agora o peão aqui de G4, não muito bom o lance aqui. Talvez voltar o cavalo para D6 seja uma ideia melhor. Não sei, esse lance não parece bom. Esse lance está ajudando o Carlsen. O Carlsen entrou na mente do Hikaru Nakamura. Segue com dama por G4 e o bispo... Acredite se quiser, volta para casa de D6. O bispo tonto falando o que aconteceu, por que eu fui parar lá em F8? Ele acorda de uma sessão hipnótica, volta para casa de D6. Magnus Carlsen mentalista segue com o lance F5. E esse lance, por enquanto, é possível, porque o cavalo está defendendo aqui em H2. E o Carlsen agora vai para cima desse peão que está cravado. Além de tudo, olha o ataque que o Carlsen montou do nada. Um errinho ali do Hikaru Nakamura, que foi o lance bispo F8, e o Carlsen montou um ataque imparável. Cavalo D8 foi jogado, Magnus Carlsen captura o peão aqui em E6 e o cavalo não pode capturar, porque aqui tem 1, 2, 3 peças. 1, 2, 3, 4. Pode tomar, não pode? Não pode. Se cavalo por E6, está vindo bispo em F5 e o cavalo está cravado. Vai ganhar. Ah, mas eu tiro a dama com ataque aqui em H2. Não importa, aqui não dá mais, né? Aqui as brancas vão ter muito material a mais, uma torre limpa a mais e não funciona. Por isso, dama em E7 foi jogada e de repente o Carlsen já tem um peão a mais, um peão avançado, um ataque feroz, está na vez das brancas. Cavalo G5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, dá suporte para o peão, bloqueia a dama. Temos o lance torre em F8 e o Carlsen, meus amigos, vai para mais um lance de tirar o chapéu aqui, um lance assustador. O melhor lance da posição, bispo por H7. A gente não pensa em fazer esse lance porque em geral é ruim. Em geral é ruim você entregar 2 peças, o bispo e o cavalo, para ganhar uma torre e um peão. Mas o Carlsen viu além. Ele viu que depois de bispo toma, depois dessa sequência, tem dama em H5 cheque, ele vai levar mais um peão e ele tem 3 peões a mais. Ou seja, uma torre aqui matou com essa torre, a dama matou com essa dama. Tem uma torre por 2 peças, não é legal. Mas quando você tem 3 peões a mais, a coisa pode mudar de figura. Agora, coragem absurda do Carlsen, porque o rei está exposto. A partida segue com o lance torre aqui em F6. Magnus Carlsen vai para o lance C4, um lance errado. E é difícil saber por que esse lance é errado. Meu vizinho bateu o olho e encontrou na hora. Ele falou assim, putz, ele nem viu barrinha nem nada, ele estava vendo ao vivo essa partida aqui, de longe, ele estava andando de bicicleta aqui na esquina. Aí o Carlsen jogou C4 e ele falou, nossa, aqui o Nakamura pode empatar. Eu falei, como? E ele não estava nem vendo o tabuleiro, ele fez tudo de cabeça. Ele falou, aqui tem bispo B4. Eu falei, tá, mas a torre está atacada, ela sai? Ele falou, ótimo, eu tomo o peão. Eu falei, porcaria. Porque agora eu vou expulsar o seu bispo daqui e vou jogar a torre de novo. Vou jogar A3, você vai jogar um bispo D6, eu vou dobrar aqui e acabou. São 3 ataques para cima desse cavalo, não dá para tentar trazer o rei nem nada, a gente vai jogar um C5, vai ganhar a posição. Ele falou, não. Aqui as pretas têm dama F7. Eu falei, não tem. Simplesmente aqui eu vou tomar o cavalo. Ele falou, mas aí eu tenho torre F1 com cheque, eu tô te dando mate em 5. Eu falei, como mate em 5? E ele me mostrou, falou isso daqui, toma lá, vai pra cá, vou linchar o teu rei e vou dar mate lá com o seu rei vai parar lá em cima. Eu falei, caramba, né? Então realmente nessa posição tinha essa linha. O meu vizinho, para quem é curioso, é Felipe o nome dele, ele é neto do... Enfim, vamos voltar aqui pra partida. Torre H6 foi jogado, o Hikaru Nakamura não encontrou esse lance felipesco, jogou o lance torre H6 colocando pressão mais uma vez em H2 e o Carlsen joga C5. Muito bem, Hikaru Nakamura. Aqui tinha um lance bonitinho, o Carlsen não viu. Ah, que chique, hein? O Carlsen não viu e você viu, Rafa? Não, mas o Stockfish me disse que aqui tem dama por. Olha que bonitinho. Seguida de peão avança. E agora ameaçou o cavalo e ameaçou promover. E se tomar o cavalo, depois vai jogar um finalzinho melhor. É que é difícil, né? É difícil encontrar uma linha dessa com o rei exposto. Você pensa sempre que as pretas vão ter algum tipo de recurso, mas na prática não. Seria um ataque possível, sim. Mas enfim, o Carlsen segue com C5. Bispo C7 foi jogado, dama D7 propõe trocas. Temos aqui o lance dama em F6. A melhor linha das pretas seria trocar as damas e achar esse torre H5. Por quê? Porque aqui vai para o brejo e teria que tentar um contra-jogo aqui para cima dos peões. Então, só mostrando uma possível linha aqui.
né? Seria a linha mais resiliente das pretas, ou seja, as brancas já estão melhores de qualquer maneira. Mas o Naka joga com dama em F6 e agora cai uma peça. Tudo bem, porque o rei está exposto de repente, cavalo por E6 foi jogado pelo Naka. O que tá fazendo Nakamura? E depois de simplesmente torre por E6, o Carlsen fala, passa essas peças aí todas pra cá. E ficando com uma torre a mais. E por isso Hikaru Nakamura abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Apesar de ser assustador esse monte de cheque pra lá e pra cá, é cheque que não acaba mais, é cheque até amanhã. Uma hora cai na finalização de Juscelino, porque acabou o cheque. E aí, enfim, vai trocar um pouquinho de peça e aqui as brancas terminam com muito material a mais, né? Uma partida muito bacana aqui do Magnus Carlsen contra o Hikaru Nakamura. Vamos dar uma olhada na precisão da partida. Carlsen fez 91.3. O Hikaru foi bem, fez 85, mas o Magnus Carlsen foi muito criativo no seu ataque. Que loucura é essa? Rei H1, seguido de G4, umas loucuras, né? Só o Magnus Carlsen mesmo para fazer isso numa partida de Blitz, né? Isso aqui poderia ter sido uma imortal lá do Capablanca, né? A partida pensada, né? Cheia de teoria, dá para fazer um livro sobre essa partida. Não, foi uma mísera partida de Blitz do Carlsen de cueca, jogando com a esposa gritando para ele logo jantar. Não é isso? Magnus Carlsen com isso venceu o Title Tuesday, meus amigos, com 10 pontos. Na sequência, o Alexander Bortnik e o Firuja ficaram em segundo e terceiro. E também com 9 pontos a gente teve esse Drozdovski, o Le Quan Lien. E por aí vai a turminha toda aí. Destaque para o Molina, nosso querido mestre Molas, que ficou aqui na 20ª colocação. É muito bom isso, tá, galera? Ó, tem 445 participantes, todos mestres, grandes mestres, mestre internacional, FIDE, tudo que você imagina. É o Title Tuesday só para jogador titulado. Então, tá de parabéns aí o Molina. Mandou bem demais. 20ª colocação. Um abraço, meu querido. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!